A pergunta. A questão é difícil. Eu acho que a sua questão é muito importante. Eu não lhe vou responder essa pergunta porque não me apetece. Ficará eventualmente a pergunta no ar. É uma boa pergunta essa. Para esta segunda-feira falamos de clareza nas palavras, aborto, uma frase batida e Luís, money. Ora, e que tal sentarem-se para começar a negociar o orçamento, Paulo? Pois claro, já começa a tornar-se cansativa esta vozeria que por aí vai há meia dúzia de meses, porque isto já vem desde as eleições praticamente, não é? Sobre o Orçamento do Estado para 2025 e basicamente quem é que o aprova ou não aprova e em que circunstâncias. Este fim de semana então foi dose dupla, quer do lado do PS, quer do lado do PSD. A coreografia é basicamente sempre a mesma, as tomadas de posição são semelhantes, o tom de desafio e de proclamação de posições são os habituais. São brigas verbais que estamos habituados a ver, sobretudo em adolescentes, para animar as claques, para tentar mostrar que são duros, que não cedem nem um milímetro nas suas posições iniciais. Mas depois lá terão que se sentar, sem algazarra nem alarido, para olhar para os números, basicamente, fazer as contas, tentar chegar ao entendimento político e técnico, naturalmente, sobre o orçamento e sobre algumas medidas. Bom, podiam passar já a essa fase, deixar folclore. De folclore já todos percebemos o que é que se passa. E agora, obviamente, era importante irmos então ao que interessa, não é? Olha, e Bruno, quem te avisa teu amigo é? Neste caso, João, é mais um ou ele ou eu. Falamos de Mariana Mortágua, que no encerramento do Fórum Socialismo em Braga deixou um aviso a Pedro Nuno Santos, um aviso que é um ultimato ou vice-versa. Disse a coordenadora do Bloco de Esquerda que quem viabiliza o orçamento da direita suporta o governo da direita e quem suporta o governo da direita não faz oposição à direita e quem não faz oposição à direita não representa uma alternativa política a esse governo. Tudo muito bem explicadinho. Mortágua lembrou o que o secretário-geral do PS dizia há uns meses, que seria praticamente impossível viabilizar o orçamento e, perante sinais contraditórios do líder da oposição, alertou para essa impossibilidade de se servir 2 amos ou de comer em 2 mesas. Mas em política as promessas são muito frágeis e o chumbo do orçamento e discussão de um retificativo, a nova proposta do PS, pode ser a forma airosa de Pedro Nuno quebrar as promessas sem perder a face, ou seja, conseguir comer em 2 mesas ao mesmo tempo e assim, dessa maneira, o Bloco é um dos que fica à porta do restaurante. Nem mais. E Paulo, porquê é que não falam todos, claro, sobre as presidenciais? Como Leonor Beleza? Olha, é verdade, é uma boa pergunta, não é? Leonor Beleza tinha sido avançada há 2 semanas como possível candidata presidencial da área do PSD, foi avançada por Hugo Soares, líder da bancada parlamentar do partido. Por isso o nome dela entrou obviamente no radar, mas foi só de boca dura, porque este fim de semana a ex-ministra da Saúde foi clara como água com 2 frases. Uma delas é: não pondero nem ponderarei tal candidatura. Segunda frase: não sinto nenhum impulso nesse sentido, no sentido, obviamente, de se candidatar à presidência. Portanto, assunto encerrado em relação a Leonor Beleza, e esta é uma atitude pouco comum. Muitos políticos insinuam-se, outros pedem a amigos para lançarem os seus nomes e, mais ainda, vão deixando correr as possibilidades sem nunca as afastarem ou confirmarem. Nuns casos por vaidade, porque gostam de ver o nome aparecer como possível candidato a, noutros porque até estão mesmo interessados e querem tomar o pulso ao país. Mas, sinceramente, nada como esta transparência e clareza de Leonor Beleza. E Bruno, vamos voltar a discutir o aborto? Essa parece ser a vontade da esquerda, Luís, e depois da discussão a nível europeu sobre a consagração do aborto na Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia, a Juventude Socialista preparou um anteprojeto de lei com a proposta de alargar o prazo para a realização da interrupção voluntária da gravidez das atuais 10 semanas para 12 ou 14 semanas. Em princípio, a proposta terá a aprovação da direção do Partido Socialista, visto que, na opinião de Miguel Costa Matos, que ainda é o líder da JS, nem é uma proposta muito polémica, porque na maioria dos países europeus o prazo é mais alargado. A proposta foi avançada por Sofia Pereira, atual secretária nacional da JS, candidata ao lugar de Costa Matos, que diz que o atual prazo de 10 semanas é francamente curto, penaliza a mulher e não está ancorado na ciência, sendo um reflexo da moralização constante sobre o tema. E por isso, lá vamos aguentar mais umas valentes doses de moralização constante sobre este tema. Bruno Vieira Amaral e Paulo Ferreira com o Ainda Bem que faz essa pergunta. A questão é difícil. Eu acho que a sua questão é muito importante. Eu não lhe vou responder essa pergunta porque não me apetece. Ficará eventualmente a pergunta no ar. É uma boa pergunta essa.